boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre avicultura. E quem vai trazer informações para a gente sobre esse setor e que faz parte, né, de uma das maiores cooperativas da área aqui no Brasil, que é a Cevale, é o Maicon Butini, que é gerente do Departamento de Produção Avícola da Cevale. Seja muito bem-vindo, Maicon. Boa tarde, Letícia. Um prazer enorme estar com vocês nesse momento. Maicon, a gente vem comentando aqui dia a dia, semana a semana no Notícias Agrícolas, que não só para a avicultura de corte, mas avicultura de postura, suinocultura, bovinocultura de leite, enfim, a produção de proteína animal como um todo tem sofrido muito com a pressão dos custos de produção. Aí na Cevale, como que está sendo esse movimento? A Cevale está absorvendo parte desses custos ou está conseguindo repassar parte disso lá para a ponta consumidora? O aumento do custo é um fato real, né? Se nós compararmos os últimos 12 meses, né, o que aumentou o valor de commodities como o milho e o farelo, né, foram bastante impressionantes, dá para se dizer, né? Milho chegando a mais de 120% de aumento, o farelo a mais de 60% de aumento, e isso, de certa forma, gera uma preocupação e também expectativa de como reverter resultados perante um cenário desse. O que se busca sempre, em situações como essa, né, de impacto de custo, é melhorar a eficiência, né? Esse é o grande ponto de absorção, e também trabalhar em compras, né? Como se planejar perante esse cenário para poder fazer as aquisições dessas matérias-primas. Na questão do melhoramento da eficiência, Maicon, como que é possível fazer isso? A gente tem também falado bastante nos últimos tempos, justamente por causa dessa alta, principalmente do milho, na utilização de cereais de inverno como alternativa na composição das rações. A Cevale já cogita ou já utiliza essa alternativa? Esse é um grande desafio, né? Quando vai para nível nutricional, né, e relacionado à eficiência, é um paradigma que toda empresa ela acaba tendo a sua estratégia, né? No caso da Cevale, a gente prima muito por qualidade e a produtividade consequentemente, eficiência, produtividade e qualidade. Então, mesmo com o custo dessas matérias-primas bastante elevadas, a gente procura não mexer a nível nutricional, uma vez que isso pode levar a uma piora de ineficiência. Então, é muito mais salutar você buscar contornar essas dificuldades através de aquisições melhores, né, compras melhores e com planejamento melhor, do que propriamente você tirar pontos nutricionais onde os animais podem sofrer algum impacto e com isso gerar na outra ponta do negócio uma pior performance, né, a nível de produção de carne. Em relação à absorção desses custos de produção, Maicon, a gente sabe que a gente está aí num momento em que a população brasileira está mais descapitalizada, apesar da carne de frango ser muito mais competitiva que as concorrentes, né, e ser aí acaba sendo a opção, né, de boa parte da população brasileira. Está sendo complicado repassar pelo menos parte desses custos? Há algum temor por parte da Cevale, da ponta consumidora, não aceitar esses repasses e acabar deixando de consumir um pouco da carne de frango? É. Uma alternativa, né, é que isso, como hoje as commodities principais são trabalhadas a nível de bolsa, a nível de Chicago, a nível de dólar, né, então, talvez o grande ponto importante disso é como trabalhar o mercado externo, né, você como produzir mix de produção para atender o mercado externo. Justamente porque essa parte do mercado interno, ela tem uma certa resistência, vamos dizer assim, natural, de absorver grandes volumes, né, de produção que, porventura, acabam ficando no país. Lembrando que a qualidade, quando a gente fala mercado interno, mercado externo, dá a impressão que são qualidades diferentes. Não, é o mesmo produto, é o mesmo animal, é a mesma produção. É simplesmente uma questão de direcionamento a nível de clientes e estratégia de negócios, né? Mas o mercado interno é desafiador porque hoje, em relação ao nível de dólar, ao nível de cotação de dólar, o mercado externo e internalizando isso no mercado interno, existe uma certa diferença. E o mercado interno, você comentou uma questão sobre a descapitalização da população, né?
esse é um dos grandes desafios, né? A concorrência entre proteínas dentro do mercado interno, aí cito o ovo, dá para citar o suíno, dá para citar a carne bovina também. Então, a competição entre as proteínas e o poder aquisitivo da população é que é grande os limitadores de conseguir repassar esses custos de produção para esse consumidor. Então, existe dá para dizer um teto, né? Um limite de aceitação disso, e o trabalho disso não ser revertido negativamente para a empresa, ele vem de como ela consegue lidar com as exportações e quanto ela consegue lidar com o mercado interno também. E por falar em exportações, Maicon, a gente teve no começo do mês de maio a notícia de que a Arábia Saudita, que é o nosso segundo, era pelo menos, né, o segundo maior comprador de carne de frango aqui do Brasil, desabilitando 11 plantas processadoras de carne de frango. E há um risco, há algum temor ou alguma visão que vocês tenham aí de um horizonte de que esse excedente de produção que deva ficar aqui no Brasil possa puxar os preços da carne de frango para baixo? É. Bom, o mercado externo ele tem sua complexidade, né? Pela sua magnitude, pela sua diversidade de políticas e certificações, assim por diante, esse é o risco que se tem da aceitação de determinado mercado a uma condição. Então, esse risco, ele sempre faz parte de um plano de negócio, mas o que o tempo acaba demonstrando é que as coisas, normalmente elas se acomodam, como se fala, né? Ou seja, essa dificuldade que acontece agora com a Arábia Saudita, e não se garante que amanhã pode ser outro mercado, assim por diante, antes desses produtos ficarem no mercado interno, eu acredito muito que as empresas buscam essas realocações externas, né, onde ela possa equilibrar essa balança, que na verdade quando ela fica muito desfavorável, exemplo, traz tudo para o mercado interno, por exemplo, é nítido que haverá uma redução de preços, justamente porque a oferta é bastante elevada. Mas normalmente se busca, né? Esse é talvez o grande desafio de todas as empresas que ocorreram essa desabilitação. Elas deverão buscar esse equilíbrio primeiro, talvez no mercado externo mesmo, para depois no mercado interno. E sendo assim, Maicon, a gente tendo essa diferença, né? Esse mês de maio a gente divulgou os dados aqui no Notícias Agrícolas do encerramento do resultado das exportações de carne de frango. A carne de frango foi muito bem no mercado externo, uma carne de frango brasileira extremamente competitiva. Aqui no mercado interno a gente ainda tem esse consumo das carnes, de uma forma geral, ainda patinando um pouco. E como é que nesse meio, né, nessa receita de bolo toda, como que fica a estratégia para alojamento de aves? A Cevale, ela pretende aumentar, diminuir ou manter a média mensal de alojamentos? Eu acredito muito que o cenário ele mais leva a um ponto de manter como está. Aumentar, eu acredito que não é um cenário muito favorável nesse momento, né? Devido às grandes variáveis que estão em jogo, mas também uma redução, ela vem muito de acordo com o que cada empresa pode sentir dessa relação de custo de produção, faturamentos de venda. Então, é muito uma medida que cada empresa deverá olhar de acordo com o seu plano de negócio mesmo, né? A princípio, o que eu vejo, pelo menos por nós, é uma manutenção, né? Ou seja, manter os níveis de produção, mas nem reduzir nem aumentar. Uma vez porque todos, né, quem faz exportação, existe compromissos externos, né? Existem contratos que precisam ser atendidos e ter um mercado interno onde a marca possui presença também. Então, esse equilíbrio, volto novamente ao mesmo ponto, né? É um equilíbrio sobre todas as variáveis de negócio, custo de produção, a rentabilidade, acesso ao mercado e assim por diante, né? E, Maicon, a gente, como você comentou, né, existe a expectativa de que as empresas que trabalham com exportação consigam canalizar esse excedente aí deixado, essa lacuna deixada, né, pela Arábia Saudita para outros mercados, para que isso não fique aqui no mercado interno. E o que a gente pode esperar, então, aqui para o mercado brasileiro para esse mês de junho? A gente tem a vacinação avançando Brasil afora, né? E a expectativa de que aos poucos a economia volte a circular.
o que a gente pode esperar para a demanda de carne de frango aqui no Brasil? Eu, particularmente, fiquei muito satisfeito e contente com as notícias de ontem para hoje, né, sobre o desempenho do Brasil de maneira geral. E eu acredito muito que, na minha percepção, a pandemia é um assunto do dia a dia ainda, ela remete a uma preocupação muito grande devido a essas ondas, né? Já teve uma, teve duas, agora se fala na terceira. Mas o que eu acredito muito é que os negócios, e o Brasil não parou, né? E isso é bem claro. Então, as dificuldades, elas vão sendo tratadas e aí vem uma coisa que os brasileiros têm que tirar o chapéu, né? A gente tem uma capacidade de reação, resposta e alternativas que é muito diferente de qualquer lugar do mundo. Então, eu sou muito otimista com o avanço da vacina, com a administração melhor dessas ondas do Covid, né? A gente possa novamente voltar a um patamar de negócios daquilo que era antes da pandemia. E claro, uma coisa muito importante, sendo mais fortes, né? Acredito muito que essa pandemia, talvez o ensinamento dela que nos ensinou a ser melhores ainda do que nós éramos no passado. Então, eu sou muito confiante que não só julho, né, mas que os negócios, conforme o nível de vacinação for acontecendo, o nível de preocupação em relação ao Covid for diminuindo, que a gente tenha muito sucesso ainda pela frente. Certo, Maicon, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Maicon Butini, que é gerente do Departamento de Produção Avícola da Cevale, nos trazendo detalhes a respeito do mercado da avicultura aqui no Brasil. De acordo com ele, a expectativa da Cevale é de que os alojamentos das aves se mantenham, né, num número estável, em torno, então, de 13,5 milhões de aves alojadas por mês. Segundo ele, essa manutenção se deve a um equilíbrio, né, entre exportações e também aqui no mercado interno. De acordo com ele, a questão da Arábia Saudita, que no começo do mês de maio suspendeu a habilitação de 11 plantas processadoras de frango aqui no Brasil, não deve afetar inicialmente tanto os preços aqui no mercado interno. Segundo ele acredita que essas empresas que trabalham com exportações e que mandavam essa carne de frango para a Arábia Saudita vão tentar canalizar esse excedente de produção para outros mercados que o Brasil já tem parceria comercial, antes então desse produto ficar em solo brasileiro e poder trazer uma pressão de baixa para os preços. Segundo ele, uma das alternativas que a Cevale utiliza para tentar mitigar um pouco dos custos de produção é a questão do planejamento das compras dos insumos, principalmente quando se fala em milho e farelo de soja, que hoje são os grandes, entre aspas, vilões, né, dos custos de produção para a cadeia de proteína animal de uma forma geral. Então, as compras programadas para aproveitar os melhores preços é uma das estratégias e também o controle dos resultados de produtividade, né, do aproveitamento, então, dos alimentos pelas aves para que se mantenha a qualidade, portanto, tentando aí consumir menos desses insumos. Antes de terminar, eu queria deixar um convite a todos vocês, se você está no nosso site Notícias Agrícolas, dá uma passadinha também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva por lá, ative o sininho, assim você vai receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal, não vai perder nada. Nós estamos também em outras plataformas de redes sociais, estamos no Facebook como Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.